Olá, muito boa tarde, sou o pastor de Manei, quero dar as boas-vindas ao pastor Rogério Maruti, com CCI. Seja bem-vindo, pastor, que Amém. Bom recebê-lo aqui. Pastor Rogério Maruti, do Ministério Comunidade Cristã Worship, em São Paulo. Comunidade Cristã Worship. Isso. A adoração, a igreja, está lá na Grande São Paulo, também faz parte, né, parceiro desse projeto missionário Flechas para as Nações, está aqui sendo acolhido por nós, aqui na Igreja Metodista, dizer que é um prazer muito grande, pastor, já tivemos o privilégio de ter a primeira ministração, que o senhor foi um momento assim, glorioso. Amém. Fala um pouquinho do chamado, né, a gente conversou, o senhor foi chamado aos 17 anos, cara, ministério. Isso. Muito novo. Como foi esse chamado, essa coisa louca desse chamado? Antes de mais nada, quero realmente te abençoar em nome de Jesus, você que nos assiste agora, e que a bênção de Jesus alcance teu coração, e que o Espírito de Deus, esse Espírito da vida, possa soprar esse fôlego de vida no teu coração. Pastor, para a gente é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, amamos aquele amor de primeira vista, a gente já apaixonou por você, pela sua família, pela igreja. Amém. E de fato, eu venho de um berço cristão, de uma família de evangélicos, meus pais já eram cristãos quando eu nasci, tenho mais 3 irmãos, tenho o mais velho, o João Carlos, depois eu, o Rogério, depois Paulo Henrique e a Daniela, a caçula, né? E todos nós crescemos nesse contexto igreja, religioso e dentro de uma denominação histórica, e para nós, eu me sinto muito privilegiado, na verdade, por ter esse contexto, né, de ter nascido num berço assim e poder crescer. Eu sempre digo que eu fiz parte de todas as escolas dominicais que tem na Igreja Batista, né? Fui da escola de crianças, juniores, adolescentes, jovens, só não fui da classe de senhoras até hoje, né? Mas as demais eu pude crescer ouvindo a palavra de Deus, né? E sabe, pastor, eu não sei se digo isso, mas eu sinto no meu coração que eu preciso falar isso. Para mim, eu trabalho já há algum tempo nessa área de batalha espiritual, libertação, cura interior também. O pior demônio para mim não são esses demônios que se manifestam nas pessoas, Pombagira, Zé Pilintra na área do vício e etc, etc, que você muitas vezes vê a manifestação, a incorporação desses demônios na vida das pessoas, escravas por essas coisas. Para mim, o pior espírito que existe, maligno, que atormenta uma vida e uma família, chama-se espírito de religiosidade. Verdade. Porque esse demônio, esse espírito não se manifesta no corpo, mas faz de você um religioso. Eu estou falando isso porque eu e minha família vivíamos isso. Então foi muito duro eu crescer numa igreja, conhecer a palavra, ver meus pais ensinando na igreja e olhar para dentro da minha família, uma família destruída, né? Ao ponto de um dia ouvir da minha mãe, para ser bem sucinto, dizendo assim, me interne numa clínica porque eu não aguento mais viver nessa casa. E a minha indagação era, onde está o Deus que eu ouço meus pais ensinarem na igreja, que eu cresci na escola dominical, crescendo, aprendendo a palavra? Talvez você está aí me assistindo e está com essa mesma indagação. Onde está Deus? E foi nessa época, aos 16 anos, com uma grande crise, uma família destruída, mas vivendo de aparência na igreja, tentando provar uma espiritualidade que não existia. E foi ali que no meu quarto eu clamei a Deus, e foi ali que encontrei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, toda a minha família batizada com o Espírito Santo, uma obra de cura da alma, de libertação. E hoje sei o quanto um cristão pode estar envolvido com tantas coisas, amarrado com tantas coisas, preso por testemunho vivo na minha vida e na minha família. E hoje poder servir a Jesus livre, com alegria no coração. Maravilha, né? Maravilha ouvir essa prévia do testemunho desse homem de Deus. E aí, então, aos 17 anos, você embarca para Londres. Cara. Uma aventura. Fui batizado com o Espírito Santo, minha vida muda, meus pais, meus irmãos, somos agora impactados por toda essa obra do Espírito Santo atuando em nós. E muito cedo, né? Não tinha seminário, não tinha nada, eu só tinha o meu coração. E eu me lembro a oração que eu fiz. Senhor, se o Senhor achar alguma coisa em mim
que isso possa glorificar o teu nome, alguma coisa boa em mim, que isso possa glorificar o teu nome. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando caiu a ficha para mim, eu já estava dentro de um avião, cruzando o Atlântico para a cidade de Londres, na Inglaterra. Não sabia falar nem o verbo to be, um pingo em inglês, detestava inglês. E aconteceu tudo muito rápido, a unção missionária, o envio para lá. E eu tenho essa convicção bíblica, quando Deus chama, Deus capacita. Maravilha, né? O pastor Rogério teve o privilégio de estar ali no berço do metodismo, né? Nós nos identificamos aqui, disse, agora ficamos mais amigos ainda, no berço do metodismo, ali onde surgiu esse movimento, o berço de um grande avivamento, o grande avivamento do século XVIII, que foi a Inglaterra naquele período, e Deus usou um homem chamado John Wesley para trazer esse avivamento sobre a Inglaterra, mais tarde Novas Terras, formou os Estados Unidos e chegou até o Brasil. Fala um pouquinho dessa experiência, você conheceu ali aquele contexto, foi lá nos museus de Wesley, fala um pouquinho dessa experiência. Hoje é um dos privilégios que eu sinto que eu tenho, ter ido até a casa de John Wesley, onde ele morou e hoje se tornou um museu. Né? E no andar de baixo existem alguns pertences dele, como a cela que ele andava a cavalo. E nós que temos uma vocação missionária, John Wesley andou aproximadamente com 2 voltas ao mundo a cavalo evangelizando. Ele não tinha carro, ele não tinha avião, ele não tinha nada. Ele tinha um coração ardente, que era a marca deste homem. Né? E eu pude fazer algo naquela casa apenas como um ato profético. Eu não gosto dessas coisas místicas, mas como um ato profético para a minha vida. E tem uma plaquinha no quarto de Wesley John Wesley, que tem a cama dele e tem um lugar onde ele orava todas as madrugadas, como um oratório onde se dobrava o joelho. E eu tive o privilégio de me dobrar o meu joelho ali, naquele lugar onde os joelhos de Wesley estavam, e pedir a Deus que este mesmo fogo deste homem, por almas, por vidas, por cumprir o ID, venha queimar todos os dias no meu coração. E foi uma experiência maravilhosa, Londres, poder pregar em igrejas hispanas, inglesas, portuguesas, brasileiras, né, e poder servir a Jesus ali num país que o muçulmano invadiu e cresce a cada dia, né, o povo muçulmano e a Europa precisa de homens e mulheres, né, incendiados pelo fogo do Espírito para levar novamente o que outrora um dia eles tiveram, que é essa chama. Que maravilha, né? A gente arrepiou aqui, de ouvir um pouco da história, né, desses homens, o quão é importante conhecermos a história da igreja, a história do povo de Deus e perceber, por exemplo, enquanto o pastor Rogério citava, por exemplo, John Wesley, com poucos recursos que se tinha naquela época, não tinha um avião, não tinha um telefone, não tinha internet, né, não tinha todas essas facilidades e até hoje, ninguém superou ele em milhas feitas a cavalo e em sermões pregados. Né? Naquele período, diz a história que no forte frio ali de Londres e de toda a Inglaterra, durante as madrugadas, você só encontrava de manhã, logo cedo, 4h30, 5 horas da manhã, alguém batia a porta. Ou era um metodista para pregar o evangelho, ou era um urso faminto para te devorar. Esse é o contexto um pouco do século XVIII, dos desbravadores, dos grandes avivalistas daquele período. Mas, pastor, e aí volta, essa experiência da Inglaterra com certeza foi fantástica, foi o lugar do aquecimento, né? Onde você sentiu o coração aquecido pelas missões, você volta para o Brasil, e aí como desencadeou esse ministério aqui no Brasil? Foi maravilhoso, porque a Europa, onde foi o berço do Evangelho e para o mundo, e como o pastor bem disse, plantaram sementes que até hoje nós colhemos os frutos disso, né? E poder hoje ver o estado da Europa, os noticiários, tivemos recentemente a França, né, os atentados e etc., vivem em tensões. Eu vi com os meus olhos muitas igrejas com placas Sale, Vende-se, né, igrejas virando pubs, barzinhos, enfim, isso é muito triste. A Europa clama novamente por Deus, e uma impressão é que eles não sabem por onde conseguir, né? E que Deus levante muitos Wesleys, muitos homens e mulheres missionários para levar o Evangelho naquele lugar, né? Mas foi uma experiência maravilhosa que eu vivi, uma escola prática teológica do Espírito Santo, né? Me lembro de situações, por exemplo, com meu violãozinho, minha Bíblia embaixo do braço, também caminhando nas ruas frias de Londres,
entrar no metrô para ir pregar num grupo familiar, em casas de pessoas católicas, outros muçulmanos. Me lembro que uma vez entrei, quando abriu a porta era um Rastafari, ele era africano, estava fumando maconha, a sala inteira completamente com uma nuvem que não era da glória de Deus, era totalmente de maconha ali. Pude pregar o evangelho, pude anunciar o amor de Deus e a salvação alcançou toda aquela família. Tive uma experiência, se o pastor me permite, que eu estava no metrô indo pregar num lugar com meu violão e minha Bíblia e de repente um jovem endemoniado começou a atacar papel em mim. Em inglês ele dizia: vai embora daqui, você está atrapalhando, eu não te quero aqui, volta para o seu país, eu vou te bater. E naquela hora eu só clamei o sangue de Jesus para que ele não me encostasse a mão, né? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, diz a Bíblia, nós não seremos atingidos. E eu me lembro que no momento que ele ficava tirando papel, me insultando, xingando, eu sabia que era o demônio falando comigo através da boca dele. E na hora que ele venha para cima de mim, abriu a porta do metrô, eu saí, entrei no outro vagão. Quando eu entrei, a porta se fechou e ele ficou para o lado de fora, ele veio atrás de mim, mas não conseguiu entrar. Mas aquilo me marcou muito. Eu falei, eu estou incomodando algo aqui. E se eu estou incomodando, eu vou continuar, porque nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo e implantar o reino de Deus, o governo de Deus, o amor de Deus, esta paz que só encontramos em Jesus. E pastor, foi uma escola maravilhosa essa fase toda e poder ir para muitos países de lá, né, pregar quase 30 e poucos países, onde eu pude mais da metade saindo de Londres e dali pregar essas nações o Evangelho de Jesus. Para mim foi algo que até hoje me impactou, impacta e vai me impactar sempre. Que coisa extraordinária, né? Com certeza o programa de hoje a gente não vai conseguir, né, pegar nem metade do testemunho desse homem. Mas fala um pouquinho, hoje você está casado com a pastora Flávia. Hoje eu estou. Manda um beijão para a Flávia. Com muito respeito à esposa do pastor, mas se você que me assiste, mulher, mas é a esposa mais linda, a mulher mais linda, a Flávia está lá em São Paulo, está lá cuidando da igreja, está lá com toda a nossa família, da comunidade, uma mulher que, se não fosse ela e o Senhor, não estaria aqui hoje. Verdade. Eu sei que hoje vocês têm um projeto maravilhoso, ali na Grande São Paulo, na Cracolândia. Fala um pouquinho desse projeto da Cracolândia, que vocês fazem, que vocês desenvolvem ali. Para nós é um desafio, porque de uma maneira muito resumida, né, é um projeto onde a gente vai com alguns irmãos que trabalham ali no centro da cidade de São Paulo, na Boca do Lixo, conhecida como Boca do Lixo, das 10h30 da noite até alta madrugada, e a gente pega um violão, levamos comida, cachorro quente, porque a proposta é, quando abordamos alguém que está usando crack, né, um viciado. Olha, ele está lá com o cachimbo dele de crack, usando crack, a gente chega, e isso dá fome, a gente sabe, então a gente diz, você quer trocar esse cachimbo de crack por um cachorro quente? E na hora eles trocam porque estão morrendo de fome. Mas são literalmente zumbis que andam para a direita e para a esquerda na mesma rua. Mas o que nos chama a atenção, né, é que quando a gente começa a louvar e adorar a Deus com o violão, a glória de Deus vem naquele lugar e as coisas começam a acontecer, e já recuperamos muitos jovens naquele lugar. Jesus já mudou a história de muitos deles, né? Eu encontrei dentro da Cracolândia ex-pastores que foram expulsos das suas igrejas, feridos. Um deles me abraçou dizendo, não pare de anunciar o Evangelho, porque um dia eu fazia o que você faz e eu não consigo mais sair dessa vida do crack, né? Por pessoas que me apunhalaram pelas costas, me feriram, me decepcionaram. E o que nos chama a atenção também, todas as vezes que a gente começa a tocar as canções, eles começam a aglomerar e eles começam a cantar. Eles sabem. E aí eles começam a pedir as canções que nós cantamos. E é uma estatística de 70% a 75% dentro da Cracolândia são oriundos, jovens oriundos de famílias evangélicas. Muitos que um dia tiveram a oportunidade de viver um caminho reto diante de Jesus, mas desviaram suas vidas para caminhos tortuosos como o crack. Pastor Rogério, né? Está sendo maravilhoso, o nosso tempo realmente está se findando. Queria que você deixasse uma mensagem final para as famílias, especialmente os jovens que estão nos assistindo nesse momento. Fala um pouquinho. Quero deixar uma palavra para você, que Jesus te ama, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se achega a Deus, o Pai, senão por intermédio de Deus. E talvez você que um dia esteve na igreja,
e se desviou, se esfriou, se feriu, volta para Jesus, volta com tudo para Jesus. Se talvez você até está numa igreja, mas vivia o que eu vivia com a minha família, esse espírito de religiosidade, vivendo de aparência, tentando provar para as pessoas uma espiritualidade que não existia, né? Eu quero te dizer, busque a Deus, rasga o teu coração e diz, chega, eu não quero mais essa falsidade, eu quero viver a plenitude do Evangelho. Eu tenho certeza que Jesus mudará a sua história, Jesus, o poder do reino, mudará o seu coração. Jesus te ama e é uma alegria poder estar aqui, pastor. Rogério, que Deus abençoe. Amém. O Senhor continue abençoando, derramando ricamente as bênçãos dele sobre a tua vida, abençoe essa tua estada aqui em Roraima e desde já, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Esse tempo de você estar doando as férias de vocês, basicamente, nesse projeto missionário. Obrigado, Deus te abençoe. pastor, uma alegria. Um grande abraço lá para a sua igreja, Amém. lá em São Paulo. Querido, você que está em casa, né, que acabou com certeza de ser impactado com essa palavra, que realmente você siga alguns conselhos que foram dados aqui hoje pela reflexão da palavra, pelos testemunhos que foram dados e que a tua semana seja uma semana abençoada e que você, acima de tudo, também seja um abençoador. Que Deus te abençoe e até a próxima.